dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Oitavo ano. Hoje vamos continuar, então, no nosso capítulo lá sobre o período regencial. E a aula de hoje vai estar falando sobre um período de revoltas, tá? Então, as revoltas que ocorreram no período regencial. As revoltas regenciais, elas foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial. Isso lá de 1831 a 1840. Tá? Por que aconteceram essas revoltas? Boa parte delas, em função da instabilidade política que tinha no país e pela falta de um governo forte. Nós vimos, Dom João voltou para Portugal, Dom Pedro ficou aqui, depois Dom Pedro vai embora, deixa o filho é menor de idade, não pode assumir e assim por diante, Então, quando Dom Pedro I vai abdicar do poder e vai deixar, para o seu filho, que é Dom Pedro de Alcântara, e ele tem apenas 5 anos de idade, tudo isso vai gerar, uma inconstância, uma incerteza na população, tá? E a Constituição do Brasil, naquele período, determinava que, se ele fosse menor de idade, então os regentes iam governar o país até o herdeiro atingir a maioridade, ou seja, ter os 18 anos, tá? Então, essa falta de legibilidade, essa falta de... como é que eu vou dizer? Como se fosse eles nunca tinham vivido aquela situação também, Toda a instabilidade, como eu já falei, estou repetindo de novo, Para essa troca de governo e vai e volta e tal, acabou ressoando em todo o império. E isso, lá com o ato adicional de 1834, que a gente viu na última aula, que a gente fez lá a parte do Você é o Historiador, deu uma certa autonomia para as províncias. E a partir dessa autonomia das províncias, as regências deram mais espaço, digamos assim, para os provincianos. Isso fez aflorar mais ainda as diferentes opiniões entre a elite e o poder provincial, o poder, começa a dar margem, começa a dar espaço, coisa que antes não tinha, tá? Isso vai fazer surgir diversos movimentos de contestação, tanto ao governo local da sua província, quanto ao governo geral, tá? Quanto ao governo nacional. Aí o livro traz alguns exemplos, algumas das principais revoltas aí. Além dessas que o livro apresenta, aconteceu ainda as carneiradas em Pernambuco, 1834, 1835, a revolta dos Guanais, na Bahia, a insurreição do Crato, no Ceará, em 1832, esse da Bahia 32, 33, Abrilada, Setembrada, Novembrada, tá? Movimentos que ocorreram no Pernambuco, de 31 até 32, nesse período ocorreram essas três, e ainda a revolta de Carancas, em Minas Gerais, tá? Isso em 1833. Então, essas foram algumas das revoltas, o livro não trouxe essas para vocês, mas são revoltas também, Algumas delas lutam por um liberalismo, digamos assim, outras o conservadorismo, algumas querem tirar o governo, outras querem restaurar aquela monarquia que existia antes, uns querem república, algumas províncias querem se separar do resto do Brasil e assim por diante, tá? Então isso vocês vão ver, vão entender um pouquinho aí, depois lendo essas 5 revoltas que o livro apresenta, tá? E a prof deixou para vocês um videozinho, um resumo, revoltas regenciais, um resumo, tá? E aí, a partir desse resuminho lá, dessa leitura do livro, vocês vão preencher uma tabela, tá? Essa tabela que está em anexo aí
junto com o material da aula. Então, você vai colocar o nome da revolta, por exemplo, cabanagem. Quando que ela ocorreu? 1835, 1840. Onde ela ocorreu? Na província do Grão-Pará. Tá? Quem participou? Por que ela aconteceu e como ela terminou? Tá? Então, vai colocar na tabela o nome da revolta, qual local, quando isso aconteceu, quem participou, por que aconteceu e como terminou, tá? De todas elas. Aí você tem tanto aqui no livro, quanto lá no videozinho, vai estar falando sobre essas revoltas, tá? Lá no vídeo também vai falar sobre a cabanagem, tá? 1835, 1840, sobre os malês, sobre a sabinada, sobre a balaiada e sobre a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, né? Essa tá mais próxima aí de nós, né? Mais conhecida, porque é aqui da região sul. Ok, pessoal? Então, vocês vão... a conclusão dessa aula, na verdade, né? É aquele vídeo lá, que o link está disponível aí, tá? É um vídeo bem didático, assim, bem simplesinho, mas um pouquinho diferente também do que sempre a prof estar aqui falando com vocês. E uma coisa eu vou chamar a atenção, vocês tenham prontinho isso, porque no chat depois eu vou cobrar, né, de vocês a participação e estar respondendo essas questões aí da tabela. Beleza, pessoal? Então, assistam o vídeo, preencham a tabela e até depois.